Maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu postei isso nas minhas redes sociais, muito torcedor do Botafogo reclamando, porque o noticiário dizia que ele estava próximo de fechar com o Botafogo e ele é cria do Botafogo também. E muitos torcedores do Botafogo não gostaram muito. Lembrando, o Botafogo ainda vai ganhar uma grana por conta da saída do Gil Vicente para o Flamengo, porque o Botafogo era dono de 30%. O Flamengo pagou 1,5 milhão de euros, ou seja, vai cair na conta do Botafogo aí 450 mil euros. Além, é claro, do mecanismo de solidariedade da FIFA. E a programação para esse jogador, eu tive acesso aqui, vou pegar com vocês, com exclusividade, tudo certinho. 6h15 da manhã dessa quarta-feira, dia 14, saída do hotel para a clínica médica, 6h30, exame de sangue e exame médico completo, 11 horas, saída para o centro de treinamento, em Urubu, 11h30, restante das avaliações e encontro com José Boto, resto do dia dedicado a trâmites internos. Tudo detalhadinho para vocês, contrato de 4 anos, falo para vocês novamente. Para quem não viu, para nossa audiência rotativa, foi uma oportunidade de mercado que o Flamengo viu no goleiro André. Inicialmente não era o interesse, de fato, ele estava negociando a sua ida para o Botafogo, mas o Botafogo acertou com um dos empresários do atleta, que tem o menor percentual, ou seja, não tem poder de decisão. O outro empresário, Juliano Bertolucci, que tem o poder de decisão, estava fechando no Bahia. Eis que o nome foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo gostou e o projeto do rubro-negro agradou muito mais ao atleta e também aos empresários do atleta. Então, tá aí Flamengo fechando a sua segunda contratação para a temporada 2026. E lembrando, Gabriel Brazão dos Santos continua sendo alvo do Flamengo, tá? Eu estou falando isso porque é da mesma posição do goleiro André. E o André foi, repito, uma oportunidade de mercado. Mas o Gabriel Brazão continua sendo um alvo, continua na mira do Mengão. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre isso aí. E sobre novidade, contratação, nós temos mais informações envolvendo Flamengo, Lucas Paquetá. Já adianto logo, isso vai se tornar novela, tá? Antes que você reclame. Tudo no Flamengo se torna novela. Sim, estamos falando de uma contratação, gente, absurda caso aconteça. Então, requer tempo, requer paciência do Flamengo. Na antiga gestão a gente diria gelo no sangue, mas nessa gestão é paciência, profissionalismo e paciência, porque não vai ser fácil convencer o West Ham a vender o Lucas Paquetá. Lembrando, só para contextualizar aqui, a primeira proposta do Flamengo, 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em metas, tá? Então, de valor fixo seria 192 milhões de reais que o Flamengo toparia pagar ao West Ham. Porém, o West Ham recusou, como a gente mencionou no último vídeo, e agora eu apurei o valor exato que o West Ham deseja para vender Lucas Paquetá. 42 milhões e meio de libras. E lembrando que a libra é mais valorizada que o euro, então convertendo daria quase 310 milhões de reais. O Flamengo, óbvio, não vai pagar isso na pedida do West Ham. O Flamengo vai continuar negociando com o West Ham. Por que o Flamengo confia na contratação do Lucas Paquetá? Pelo motivo principal, o Lucas Paquetá quer voltar ao Flamengo. Não tem isso de ele quer sair do West Ham. Ele quer sair da Europa, ele quer voltar ao futebol brasileiro. E é extremamente justo, um jogador que está há 8 anos na Europa, performando em altíssimo nível, passou pelo Milan, embora não tenha sido uma grande passagem pelo Milan, passou pelo Lyon, foi uma grande passagem, e pelo West Ham também está sendo uma grande passagem, embora o West Ham esteja nessa temporada brigando para não ser rebaixado. Mas, antes daquela polêmica envolvendo, você sabe, o assunto fora de campo, o Lucas Paquetá estava próximo de ser vendido ao Manchester City, a pedido, nada mais, nada menos, Pepe Guardiola. Então, depois daquela confusão toda, que felizmente ele acabou comprovando que não tinha participação em nada, ele acabou jogando e não foi para o Manchester City. Então, vamos lá, resumo da ópera. Hoje o West Ham quer cerca de 310 milhões de reais, porque eu estou botando aqui em real, estou convertendo em real. O Flamengo na primeira proposta ofereceu 192 milhões de reais. Nossa, a diferença é grande. Sim, e por que o Flamengo aposta? Primeiro, tem um super desejo do Lucas Paquetá em jogar no Flamengo, voltar a ser feliz no Flamengo. Outra questão também,
O Lucas Paquetá tem um contrato que acaba no meio do ano que vem, ou seja, essa é a última janela do meio do ano que o West Ham terá a oportunidade de vender Lucas Paquetá por cifras altas, porque depois não faz nenhum sentido um clube oferecer cifras altas, sendo que o contrato dele vai estar acabando e ele vai ficar livre no mercado. Outro ponto que ajuda o Flamengo: o West Ham pode ser rebaixado. Se o West Ham for rebaixado, automaticamente o West Ham vai ser obrigado a diminuir sua folha salarial, a se desfazer de jogadores, e o Lucas Paquetá, que quer deixar o West Ham e já verbalizou isso à diretoria do clube inglês, obviamente vai deixar. E aí o Flamengo vai aproveitar o momento e vai dar o bote no West Ham. Eu acho o seguinte: nossa, será que vale a pena esperar o Lucas Paquetá até o meio do ano? Vale, e muito. Seria uma contratação absurda. Outro ponto: vai demorar para ter uma decisão. O Flamengo continua tendo o ok dos empresários que estão confiantes. O Flamengo continua tendo o ok do Lucas Paquetá e vai continuar insistindo. Reuniões vão acontecer nos próximos dias. Então tenha paciência, torcedor, porque esse assunto de fato vai nos render muitos vídeos por aqui, e eu entendo a ansiedade de vocês, porque eu, entre aspas, já estive do outro lado, consumia, mas na minha época era jornal O Lance, eu ficava comprando jornal todo santo dia para ver se algum jogador iria pintar no Flamengo, ainda mais um jogador dessa magnitude, uma contratação dessa magnitude, um atleta de altíssimo nível, com só 28 anos, e que chegaria no Flamengo para escolher camisa, jogar onde ele quiser, um jogador extremamente polivalente, uma contratação absurda se o Flamengo conseguir, mas vai demorar. E olha, falei no último vídeo, vou repetir aqui, é o seguinte: o Flamengo tem condição de pagar. Se está prometendo é porque pode pagar. Você aí que, entre aspas, está preocupado com as finanças do Flamengo, o Flamengo tem condições de pagar. Você pode concordar ou não com os valores, pode achar um absurdo ou não, pode achar que o futebol é supervalorizado. Mas se o Flamengo promete, vai cumprir. Inclusive, hoje, dia 13 de janeiro, em 2013, exatamente nesse dia, o Flamengo estava decidindo devolver Wagner Love, porque não tinha condições de arcar com os salários dele. De lá para cá, inclusive nesse dia, eu como torcedor falei: malucos, isso é um absurdo, como é que devolve Wagner Love? Hoje, como jornalista, eu falo: valeu a pena cada esforço do Flamengo. O remedinho que o Flamengo quis tomar, tomou, deu efeito e hoje está curado. Tem muitos clubes aí que não querem tomar e por isso estão passando pelo que estão passando atualmente. E agora que estão tentando se ajustar, o caminho vai ser ainda mais árduo. Pois é, o Flamengo tomou o remedinho e hoje está curado, fazendo o que está fazendo aí. Pode contratar Lucas Paquetá por números assim, cerca de 40 milhões de euros. Gente, isso é sensacional. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto e fui! Custa barato. Tem que convencer o jogador atual do Brasil. Ele só veio para cá porque sabia que ia ficar meses e iria para o futebol europeu. Ele antes estava nos Estados Unidos, né? E não é verdade que ele está desesperado por minutos para poder ir para a Copa. Ele já está bem colocado na seleção argentina. É muito pouco provável que ele não vá ao Mundial. Muito pouco provável. Enfim. E as pessoas estão achando que assim, vai lá, contrato Almada. Eu vi a mensagem agora, é como se fosse a coisa mais, é como se fosse comprar um picolé. Vai na padaria e compra um picolé. Facinho, facinho. Não é assim, gente. Não é assim. E ia custar mais caro que o Paquetá. Provavelmente mais caro que o Paquetá. Acabou de chegar lá no Atlético. Pode acontecer. Do Simeone amanhã achar que não adaptou, com a Caveira, pode, já fez isso com outros jogadores. Mas não é simples. E ninguém, assim, quem disse que ele quer jogar no Brasil? Cara, no dia do jogo do Pachuca, o Botafogo perdeu lá no Mundial de Clubes, dentro do campo ele já estava falando que ia embora. O poder de persuasão que o Botafogo teve, sou proprietário, né, dono do futebol do Botafogo, para trazer Almada e Luiz Henrique foi: ó, eu vou te trazer dos Estados Unidos, para jogar aqui um tempinho, aqui um semestre do Botafogo, depois eu te coloco lá no meu time na França. Ele tinha um time na França, né? O Lyon. E aconteceu. Né? Dali já foi vendido para o Atlético. E o Luiz Henrique é a mesma coisa: vou tirar você da Europa por um tempo, você volta. Acabou indo para a Rússia. Mas essa é a grande questão. Até várias vezes eu falei já aqui: por que o Flamengo não foi buscar o Almada? Será que o Almada sairia do Atlanta United para vir jogar no Brasil? E o Flamengo não iria oferecer de 6 meses, ia oferecer 4, 5 anos de contrato, para ficar com um contrato de 4, 5 anos no Brasil?
Ele teria interesse? Não sei, talvez não. Porque o cara claramente queria jogar na Europa. Então, assim, não é simples. Ah, é melhor trazer o Almada. Vamos parar com isso, gente. Vamos usar um pouco a cabeça. Não é um jogador fácil de contratar. Pode ser contratado por qualquer um que tenha dinheiro e convence o Atlético o jogador. Mas não é tão simples. O Paquetá quer ir embora. Diferente. Está pedindo para sair. Já está lá há algum tempo. O clube já percebe que ele não está rendendo. Então, para o próprio West Ham, nessa draga que está indo para a segunda divisão, provavelmente, cara, pagamos 51 milhões de euros nesse jogador, fala em torno disso, um pouco mais. Acho que foi até mais, acho que foi em Libra. Mas vamos tentar recuperar a parte dessa grana. Ele custou 51 milhões de libras, tá? Quase 60 milhões de euros. Perto de 60 milhões de euros. Então vamos recuperar em metade, um pouco mais da metade disso e libera o jogador. Enfim, é isso. É isso. Agora o Almada não está disponível, assim, vai lá e pega, contrata, sabe? Não é um produto em liquidação. É impressionante que assim, surgem umas versões que as pessoas querem acreditar nelas e elas repetem como se fosse fato. É muita desinformação, gente. E já colocaram o cara no Palmeiras. Olha, ele tá indo pro Palmeiras. O Flamengo tem que se meter nessa informação. Tem que dar um chapéu no Palmeiras para trazer o Almada e tal, não sei o que. Aliás, é uma dúvida que eu tenho, né? Se o Almada tá disposto a vir pro Palmeiras para morrer de torcicolo, né? Goleiro Flaco Lopes, goleiro Vitor Roque e ele olhando a bola, né? Fala, nação rubro-negra. Hoje trago notícias quentíssimas para vocês porque o Flamengo está em negociações avançadas com o jovem Breno Bada. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, as conversas já evoluíram bastante e o clube está confiante em um desfecho positivo, mantendo total sigilo nos detalhes para garantir que o negócio avance da melhor forma possível. A diretoria rubro-negra segue muito atenta ao mercado e entende que o Breno Badar é um jogador com enorme potencial, capaz de agregar qualidade técnica, intensidade, personalidade e muita entrega dentro de campo. O Flamengo busca reforços pontuais, mas que cheguem para elevar o nível do elenco e manter o time sempre competitivo em todas as competições da temporada. E o nome do Breno agrada justamente por unir juventude, talento e uma grande margem de evolução, algo que o clube sempre valoriza em suas contratações. Internamente, a avaliação é extremamente positiva, tanto pelo desempenho do atleta em campo quanto pelo perfil profissional fora dele, o que pesa bastante nas negociações e agrada muito à comissão técnica. O treinador enxerga no Breno Badar um jogador versátil, que pode atuar em mais de uma função no meio-campo, ajudando na marcação, na saída de bola e também na construção das jogadas ofensivas, oferecendo mais alternativas táticas ao time. Isso aumenta a competitividade interna, eleva o nível dos treinamentos e fortalece ainda mais o elenco rubro-negro, que já é muito qualificado. Além disso, o Flamengo entende que investir em um jogador jovem como o Breno Badar também é pensar no futuro do clube, seja para manter o atleta por muitos anos vestindo o manto sagrado, seja para uma futura valorização no mercado internacional. As negociações seguem em andamento, com muito cuidado, estratégia e planejamento, para que o acordo seja bom para todas as partes envolvidas, principalmente para o Flamengo. A torcida, claro, já começa a criar expectativa e a imaginar como o jogador pode se encaixar no time, trazendo mais energia, intensidade e qualidade ao meio-campo rubro-negro. Agora eu quero saber de vocês, nação, o Breno Badar seria um bom reforço para o Mengão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros para ninguém perder nenhuma novidade sobre o Flamengo, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização do mercado da bola e fica ligado, porque a qualquer momento pode pintar mais uma bomba. Saudações rubro-negras!